Aqueles que têm potencial de melhora aqui desse planeta, eles são 24 horas por dia monitorados. Por quê? Uma única pessoa dessa... Olha, eu vou te dar um exemplo disso. Isso aqui é o que nós chamamos, de forma geral, de sementes estelares. Fica parecendo ufologia barata, mas não é não. Por quê? Porque a maioria das consciências que aqui mergulham estão provendo algum nível de melhora aqui para esse planeta. Eles mergulham aqui por 2 motivos. O primeiro deles é o mesmo que nos orientou. Ter experiências interessantes de alto contraste num planeta realmente daqueles. O outro é, com a presença aqui, dar o seu quinhão de melhora nesse processo. Então, uma dessas sementes estelares, se ele vier para cá e não fizer nada, se ele ficar dentro de um quarto, fechado, toda a sua vida, acredite, ele está emanando luz e alterando a realidade sem fazer coisa alguma, sem missão, sem propósito, sem bandeira, sem ideologia, sem nada. Talvez aqui eu tenha começado a descortinar algumas respostas sobre autismo. Se a gente tiver outras 35 lives, a gente fala sobre esse ponto. Mas aqui, o que eu posso adiantar é que algumas pessoas, sim, que têm comportamento anômalo, dito anômalo pelas outras pessoas, não parece uma pessoa normal e tudo mais, são dessa classe de pessoas que mergulharam aqui, são muito inocentes, são muito ingênuos, são consciências muito novas e que se traumatizam com a menor das coisas. Se você chegar para uma criança dessa daqui, com 2 anos de idade, e der um grito no ouvido dela, talvez ela vá carregar isso daí pro resto da vida. Já as outras consciências que estavam nesse looping de roda de samsara aqui já estão mais ou menos acostumados com essa história. Aí não dá um impacto tão grande. Tão grande. Mas Ari, quando você falou que todo mundo que tem esse potencial, eles são monitorados, me gera também ao mesmo tempo uma questão que é, então, se o caminho que todos nós estamos aqui, o pessoal de casa, a gente está procurando melhorar, isso talvez seja o caminho certo? Entende? Porque se aí eu estiver melhorando e eles me acharem um foco de luz, eles podem fazer alguma coisa com a minha vida, entendeu? O problema é que o ser humano ele se deslumbra com o seu próprio açúcar. Não? As pequenas demonstrações de cidadania cósmica, vamos chamar dessa maneira, um certo altruísmo, uma empatia com o próximo, lá vai o ser humano e faz publicidade disso daqui de forma inapropriada. Geralmente, inclusive, fazendo o que ele chama de atitudes caritativas, onde não cabe, não é o caso, não é o momento, ou ele não tem a estrutura para fazer isso. A partir desse momento, as pessoas começam a ter problemas. E aqui, talvez eu tenha resumido o que é o comportamento das ditas pessoas de bem. Então, eles confundem a sua própria evolução com demonstrações e bravatas disso públicas. E, principalmente, se fragilizando perante o outro. Acontece um fenômeno muito interessante com as pessoas de bem, as pessoas empáticas. Elas não compreendem que o outro seja capaz de determinados procedimentos. Mais ou menos como acontece quando são divulgadas essas informações, né? Aquelas informações ali que acontecem em aqueles determinados eventos com pessoas jovens. Eu acho que você entendeu o que eu quis falar. Uma pessoa vai falar assim, não é possível que isso exista. Eu não acredito que isso exista. Um ser humano não poderia fazer isso. Porque, como ela não carrega isso sequer como ideia, ela acha que o outro não tem. Isso gera uma certa ingenuidade que faz com que ela se exponha ao mundo na forma de argumentos, ideias, conversas, bandeiras, ideologias, pouco seja, e naturalmente o próprio sistema, a própria Matrix, as outras pessoas controladoras vão fazer o serviço em cima dela. Isso vai obstaculizar totalmente uma vida, ela não vai conseguir progresso. Basicamente por quê? Porque ela confundiu as coisas. Você, quando começou a sua frase, você comentou quando a gente procura melhorar, ou algo do gênero, né? Sim. Isso é lícito, isso é necessário, e pode ser moralmente válido ou não, mas é o seu campo. Você resolveu fazer isso. Por que o resto do mundo tem que fazer o que você resolveu fazer? Porque você julga que seja bem? Porque você julga que seja bom? Então, o limite está sempre no nosso próprio campo de atuação. Se as pessoas que estão se desenvolvendo nesse sentido, elas tivessem a humildade, talvez seja essa palavra, de entender que o desafio já é imenso para ela própria,
e que ela não deve se arvorar em bandeiras, em ideologias, em comprar brigas, isso e aquilo com o próximo. Não que isso seja errado, muito pelo contrário, o que não falta na vida é flagelo. Então, se não houver o mínimo de solidariedade, como é que vai ser? Agora que ela saiba medir os seus limites. E a maioria das pessoas tendentes ao bem, particularmente aquelas que carregam crenças religiosas, seja de qualquer viés que for, qual é a crença máxima? Eu estou ajudando, então Deus proverá. Sim. Eu vou ter uma blindagem por trás de mim. Não importa se seja Arcanjo Miguel, Asta Cheran, Jesus Cristo, o meu guia, o meu mentor, alguém vai segurar minha onda, porque é óbvio que o que eu estou fazendo é muito bom. Bom, quem já viveu isso daqui sabe exatamente o que aconteceu. Mas muito bom que você trouxe o nome desses avatares, né? Era exatamente aí que eu ia entrar. O Maurício trouxe muito bem o ponto de... se então nós somos pontos de luz, essas pessoas que estão... Esses seres que estão lá em cima vão querer nos diminuir, nos atacar. E o papel dos avatares? Como que eles conseguiram ter um trilho tão eficiente, tão eficaz, mesmo com essas estruturas lutando contra? Eficiente? Eficaz? Acredito eu. Penso eu. Você pode me dar uma evidência? Tudo que é Jesus, do ponto de vista de pregar o bem e espalhar o bem, o amor. Partindo do princípio que a narrativa do Divino Mestre seja realmente do Jesus Nazareno, e vamos dar o benefício da dúvida, pelo menos por enquanto, ainda assim, não foi isso que aconteceu, mas muito pelo contrário. O que aconteceu foi toda uma narrativa que sustentou o salvacionismo. Nós partimos do princípio que ele disse determinadas palavras. E ao que nós pensamos saber, não foi dita essas palavras. Isso não significa que essa consciência que se manifestou aqui como Yeshua ben Yosef, ou Jesus Nazareno, não tenha existido. Não, as coisas não são preto no branco. Não é isso. Essa consciência existiu, teve uma vida bem diferente ali do que nós imaginamos, o que a narrativa da Bíblia nos passou. Mas sim, aconteceu mais ou menos ali, tem outros detalhes. Não vou entrar nesse mérito, senão a gente não fecha. Mas, entrando na questão da eficácia e da eficiência disso, muito pelo contrário. Até porque boa parte do que é dito, que ele falou, não foi ele que falou. Foram pessoas que contaram, né? Aqui a gente tem que entrar nos Flavianos, né, que é quando essa coisa começou. Mas vou aqui só dar um exemplo para você. Dai a César o que é de César. Não dá para cheirar, pelo menos sentir alguma coisa tendenciosa nessa fala? Como é que alguém que vem aqui ser um avatar para libertar, para salvar, vai dizer, olha, pague o seu imposto aqui para Roma e fique na sua? Porque é o que está implícito nessa frase. Uhum. Assim como tantas outras. Então, ao que nós pensamos saber, boa parte da narrativa que foi colocada na boca desse avatar, como você chamou, chamado Jesus, não saiu dele. E você pode estender isso daqui para uma boa quantidade de outros. Alguns, inclusive, nós resolvemos chamar de avatar apenas pela sua vitória aqui dentro. Obviamente, apesar dessa matrix ser fechada, enjaulada, autocontida e todos os seus adjetivos, ainda assim é possível ter acesso aqui dentro. E algumas pessoas aqui e ali conseguem, bem poucas, mas conseguem. Talvez um outro avatar que você venha sugerir seja quem? Buda? Buda, sim. Krishna. Em primeiro lugar, eu sempre recomendo que a gente, em primeiro lugar, estude bastante sobre esses nomes e não fique comprando o que outros nos disseram sobre Krishna e Buda. Uhum. Isso é sempre importante fazer, que nós façamos aqui a nossa lição de casa. Onde é que está esse livro? Onde é que está esse estudo? Onde é que está a fonte que sustenta essa ideia desse sujeito? Depois que você fizer esse trabalho, provavelmente você vai, no mínimo, aceitar algumas ideias, mas vai ver que outras não são bem assim. De qualquer maneira, Buda especificamente, uma consciência que ascendeu, ele conseguiu. Uhum. Ele conseguiu. E nós fizemos essa
devoção toda a uma consciência que simplesmente fez o que devia ser feito. O que acontece é que esse processo de ascensão da consciência, seja lá o que for, aliás, não precisa nem ser um processo de ascensão. Toda vez que você começar a se relacionar com o transcendente, com fora do mundo da materialidade, desse astral, porque isso aqui também é astral, tá? O mundo material é um excesso. Isso aqui também é astral. Mas começar a ter conexões, inclusive religiosas, pode até ser religioso, não importa como você tenha vínculo com outras consciências, automaticamente você vai ter uma ampliação dessas conexões, que irá quando esse processo realmente transcende. Então, evidentemente, nesse processo vão vir ideias, vão vir ideários, vão vir tudo. É qualquer coisa que você queira, menos veio nos salvar. Menos isso. Não houve. Os objetivos, inclusive, o maior objetivo, inclusive, do que a gente pensa saber, que foi o mergulho aqui dessa consciência que se manifestou como Jesus de Nazaré, foi entender o que era isso aqui. Entender como é que é esse negócio de ódio. Você pode me explicar de novo? Porque eu não estou entendendo. Ao ponto que ele teve que mergulhar para vivenciar isso daqui. Não foi só ele, não. Tecnicamente, todos nós fizemos exatamente isso. E compreendido, seguiu o seu caminho. De maneiras bem menos misteriosas do que nós achamos. Então, qual que é a grande estratégia dessa narrativa que sempre é criada? Você não pode criar a partir de nada. Você tem que deturpar uma informação. Você não pode simplesmente criar um Papai Noel, um Coelhinho da Páscoa. Você tem que pegar sempre um evento ou eventos que aconteceram, virar aquilo às avessas para o seu próprio entendimento. Na linha do tempo, os sucessos são inevitáveis. O que caracteriza muito o sucesso de toda essa narrativa é muito simples. Boa parte das consciências que estão por trás disso daqui, que sim, não são humanas, eles não estão limitados e dependentes aqui aos nossos 70, 80, 90 anos. Outras, inclusive, vivem muito mais. Então, da mesma maneira que você é perseverante em um determinado projeto por 1 ano, é um bom tempo. Você ser perseverante num projeto, eles são por 10 mil, 15 mil anos. Nossa. Porque o mesmo impacto que tem 10 a 15 mil anos para você, e você se encher o saco por isso, é o que você teria com relação a 1 ano. Então, como muitas pessoas, inclusive, não têm nem o saco de perseverar por 1 ano, eles têm muito êxito em função disso daqui. Eu sempre recomendo a muitos alunos, considere rever perseverança. Porque perseverança é a chave de você conseguir prosperidade, de você conseguir todas as coisas na sua vida. Todas essas agendas e todo esse povo conseguiu, basicamente é em função disso. Perseverança. Eles são perseverantes. Os negativos são muito perseverantes. Os positivos, as pessoas empáticas, né, elas carregam muito essa fragilidade. Elas são muito pouco perseverantes, elas são muito pouco disciplinadas, elas cansam fácil. Por quê? Porque elas sempre estão procurando alguma coisa que alimente a sua emotividade. Perseverança geralmente alimenta apenas disciplina. Chato, boring, como dizem os americanos, né? E aí vai se dedicar a um outro projeto e outro. Vai pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho. E assim a vida vai passando, e assim iludido está. E assim, em última instância, eu sempre tenho alguém para culpar. Quem vai ser o culpado da vez? O próximo, o reptiliano, o meu vizinho, né? E antes Donald Trump, quem mais? Antes de começar aqui, de ligar a câmera, a gente estava aqui naquele nosso bate-papo pré-episódio e a gente estava conversando sobre o choque, né? Você comentou que aqueles que ultrapassam o choque realmente mudam a perspectiva da vida. Que choque que é esse que você estava querendo dizer? Essa é uma epifania que acontece com todos. A maioria das pessoas, no mundo místico, no mundo esotérico, gostam muito de utilizar a palavra longa noite negra da alma. É um período que só acontece desgraça na sua vida, pelo menos assim você interpreta, onde todos os choques vão acontecendo, mas acontece uma coisa curiosa também. Além de toda a revolta, choro, lágrimas e suor que acontece, a consciência, ela também não mais se verga. Ela aguenta, ela reclama, ela está
mas ela não muda seu pensamento, porque senão não existe a longa noite negra da alma. Ele volta, ele sai do estado depressivo e aceita o sistema. Mas quando acontece esse processo, em um determinado momento, a quantidade de todo esse choque vai trazendo para ela essa certeza, porque esse processo de interiorização, curiosamente, apesar de toda a dor, vai aproximando ele daquilo que ele sempre foi, a fonte. Chega um momento que essa proximidade começa a dar manifestações. E aí, como ele já não acredita em mais nada e nem em ninguém, ele passa a ter que inexoravelmente confiar nele mesmo, porque foi a única coisa que ele sobrou. E aí, nesse lugar de fundo do poço, é quando ele começa a cavar lugares para ele escalar esse buraco com as mãos, com os pés, e vai progredindo na sua vida, em todos os sentidos, incluindo na carteira, mas principalmente na pacificação, principalmente na terceirização de culpa. Essas pessoas, por exemplo, elas já sofreram tanto com isso que elas não conseguem nem mais carregar uma culpa. Então, é natural que ela jogue a culpa fora, que, aliás, é o principal elemento para a sua prosperidade. Enquanto você não jogar a culpa fora, esqueça a prosperidade, inclusive da sua carteira. Por quê? Por quê? Porque você sempre vai ser motivado por culpas, valores de culpas, ideias de culpas que você carrega, mesmo que sejam muito nobres. Por exemplo, eu sou um pai de família e eu tenho que prover a minha família. E quando ele não provê, ele sente culpa. Sentiu culpa, agora é que você não vai prover mesmo. E ele vai entrar numa senoide de se expor a situações que tragam o dito provimento, mesmo que aviltem a sua natureza, os seus valores, as suas ideias, os seus esforços, a sua capacidade, a sua energia. Como ele joga fora a culpa? Você não joga? Deveria. Então, nesse caso aí, o cara quer ser provedor, ele não está conseguindo da família. Que tal ele sair desse lugar de provimento, né? Hã? Se ele não pode, ele tirar ele desse papel. Ele pode fazer, ele deve fazer isso daí da melhor maneira que ele queira, até porque qualquer ideia é válida. A questão é não fazer isso por culpa. A questão é você não fazer e querer prosperidade na sua vida para que você alimente algo do outro. E isso é muito difícil de aceitar. Que a prosperidade é sua. Você pode estar casado, pode ter pai, pode ter mãe, pode ter quem você for. As conveniências sociais que foram desenvolvidas aqui nesse planeta, elas não têm nada a ver com as tais das regras cósmicas. Então nós vivemos aqui com base em determinados valores que, por mais que a sociedade possa ter aceitado, eles não são porque nós aceitamos. Não tem laço, não tem fundamento. Então todo aquele que quiser a prosperidade, mesmo que seja para dar provimento para os seus, ele vai ter que olhar ele. É aquela lógica de que se você tem pessoas dentro do buraco, se você se jogar, você é só mais um dentro do buraco. Você tem que ficar fora do buraco. Ah, mas o meu filho, a minha mãe vão me jogar. Bom, pode se jogar, vai ser mais um lá dentro. Então o que você fica? Você fica de fora, até porque alguém tem que jogar uma corda. Sim. Se isso motiva. Então a culpa, em qualquer dos seus aspectos, e não existe defesa da culpa. Nós vamos passar a noite aqui, eu vou contra-argumentar qualquer caso que você tenha. O lugar de culpa é no lixo. É sumário, não pensa. Ah não, mas joga fora. Entendi. Joga fora. Troca de canal, né? Como o doutor mas e a responsabilidade? Estamos jogando fora a responsabilidade. Fique tranquilo. Uma das tais regras cósmicas é sim responsabilidade, porque todos nós seremos responsáveis por aquilo que nós criamos, ponto. Então a sua responsabilidade, fique tranquilo, o boleto chega. Não há falha no sistema. Ele chegará. Você só não precisa alimentar isso, se preocupar. Então, todas as coisas que se apresentam para mim da minha responsabilidade, por exemplo, o que eu faço? Eu, de cara, converso, de cara eu atendo, até porque é minha responsabilidade. Se eu vou resolver isso e como vou resolver isso, agora é no meu tempo, da minha conveniência. Tem essa também. Por quê? Porque a prosperidade é minha. A prosperidade não é dele. E, geralmente, quem é o sujeito da frase da responsabilidade, ele não traz nenhum discernimento para isso. Ele só traz grito, desespero, angústia, choro. Então, eu não posso dar ouvidos a uma pessoa que está nesse estado, uma situação que está nesse estado, um contexto que traz esse tipo de
argumento para mim. Então, o lugar da prosperidade, ele é um lugar, em primeiro lugar, daquele que jogou fora a culpa. E dentro da prosperidade, né, que você fala bastante na escola de magia e também nos seus conteúdos, a gente tem prosperidade espiritual, prosperidade financeira e outros tipos de prioridade, né? Existe alguma que tem que vir primeiro? Que seria ideal a pessoa focar em vir primeiro? Que primeiro eu vou querer a espiritual para depois conseguir atingir a financeira e vice-versa. Talvez essa separação em caixinhas seja parte justamente da falta de prosperidade na vida das pessoas. Porque é muito normal que as pessoas entendam dessa maneira. Olha, eu sou mago e já faço isso daqui há mais de 30, 35 anos. Eu posso te afiançar que 95% das pessoas que me procuram são em função de prosperidade, amor e saúde. E nessa ordem. É da natureza humana, isso é pequeno, isso é feio, isso é ruim, isso pouco importa. É o que é, precisamos lidar com isso daqui. E as pessoas que procuram prosperidade, bom, a maioria delas, estamos falando de quê? De dinheiro mesmo, né? Exatamente disso, são questões financeiras. Aí ela vai colorindo isso daqui e vai começando a ter matizes diferentes disso na sua vida. Prosperidade em relacionamentos, ser próspero na saúde. Próspero na saúde? Aí quando chega nesse ponto eu até interrompo, falo assim, você pode me explicar como é ser próspero na saúde? É você ficando cada vez mais saudável, é isso? Como é que é isso daqui? Saúde você tem ou não tem? E saúde é estado de consciência. Mas isso aqui é outra questão. Então, colocar as coisas em caixinhas é um grande problema. O que é prosperidade? Talvez eu vou passar aqui a minha perspectiva do que eu lido com esse assunto e como é que a gente percebe isso. Para responder isso, a gente tem que voltar na questão da finalidade da consciência existir manifestada. Ari, Ricardo, Maurício. Qual é a finalidade disso daqui? É ampliar a consciência. Aqui na Terra, no cosmos, em qualquer cantão da galáxia. Quando uma consciência, ela encarna, seja lá no que for, especialmente nos campos de densidade, é para aumentar a sua capacidade, a sua amplitude de consciência. No popular, isso é chamado de evoluir, de evolução. Mas essa é uma forma romantizada de ver essa questão. O que toda alma quer, sem exceção, ampliar a consciência. Portanto, ampliar é crescer. Não existe essa coisa de desampliar. Não tem. Curiosamente, a prosperidade é justamente isso. É você estar num fluxo contínuo, crescente, ininterrupto, seguindo justamente a sua vontade maior, a sua atenção criativa dirigida onde você está depositando e todas as competências que você vai adquirindo. Porque quem amplia a consciência adquire competência em vários campos da vida. Então, prosperidade nada mais é do que tudo isso que eu falei para vocês aqui está num vetor positivo e crescente. É isso. Como isso vai se manifestar em todos os campos da vida. No campo dos relacionamentos, no campo financeiro, assim, talvez até no tal do campo da saúde, como você diz, prosperidade da saúde. Entendi. Então é meio que um caminho que você vai abordando tudo, né? E esse é o natural, tem mais essa. Esse daqui é o processo natural na maioria de todos os mundos manifestados, cosmos afora. Aqui no nosso planeta existe o contrário. Então, a maioria das pessoas, o que acontece? Elas sobem um degrau e desce 2. Não é isso? Então, a vida dela não é uma vida próspera, é um zigue-zague assim. Vamos conseguir a prosperidade total e plena nesse contexto que nós vivemos? Não. Essa realidade não existe para isso. Mas nós conseguimos fazer o contrário. Subir 2 degraus e descer 1. Subir 2 degraus e descer 1. Subir 2 degraus e descer 1. Quem é próspero ou quem alterou essa lógica na sua vida, percebe que aconteceu esse processo. Em vez dele subir 1 degrau e descer 2, agora ele sobe 2 e desce 1. Porque é natural, ele percebe que aqui e ali existe a diversidade da vida. Então qualquer coisa fora disso é fábula, é um romance, mas voltar a ter esse processo. Aonde que isso se reflete na vida? Em todos os campos.
Porque a partir desse ponto, a pessoa, em primeiro lugar, ela não se culpa mais pelo seu passado. Se aconteceu, não cabe a ela ter que pagar por isso. Ela joga fora ideias como karma, e que ela deve pagar por alguma coisa, seja lá o que for. Ela começa a ter um comportamento diferente com a própria sociedade, entende que a sociedade não está para ela e nem ela está para a sociedade, apenas as coisas são, cria um desenvolvimento mais maduro sobre os relacionamentos humanos, começa a finalmente aprender como colocar essa tal da atenção criativa dirigida que eu estava falando para o que ela quer, para o que lhe é interessante, para o que lhe é satisfatório e não ao que o outro quer. A maioria esmagadora das pessoas que estão buscando prosperidade e não consegue, a gente tem isso mapeado. O curso, a gente conversa com as pessoas, eu atendo pessoas há muito tempo. Você percebe que as pessoas estão querendo prosperidade para alguém. Olha que curioso. Nem que seja para o pai que quer prover para os filhos. Não importa se seja filho. Não Como importa se fosse uma atitude altruísta. É uma atitude altruísta, é uma tendência de se achar um super-herói. E não apenas nesse caso do exemplo de do salvar pai que eu dei. Dele ser entendido como a pessoa que salvou. Dentro do... Salvadorismo novamente. É o salvadorismo Só novamente. que micro. Mas e se a pessoa quiser salvar a si mesma, tá certo? Bom, eu acho que é isso que é o máximo que nós podemos ter como expectativa, né? Salvar a nós mesmos. E salvar a nós mesmos de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. Então ninguém pode escapar de si mesmo.